Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, sou cirurgião dentista e eu queria fazer uma pergunta para você. Você sabia que sua boca pode falar sobre algo que está acontecendo no seu corpo, sobre sua saúde, sobre seus hábitos? Então, tudo isso eu vou falar nesse vídeo, tá certo? Antes disso, gente, se inscreve no meu canal para que você não perca mais nenhum conteúdo a partir de hoje. Só tem conteúdo bacana, eu garanto para vocês. Curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante, interessante, que mais pessoas têm que saber sobre isso. E também é nossa moeda de troca. Se você gostou do meu conteúdo, curte, que eu vou entender que o conteúdo é bacana, certo? E agora vamos às informações. A primeira coisa que eu vou falar, gente, que sua boca pode falar sobre sua saúde, é sobre hábitos. Por exemplo, pacientes que consomem muitos alimentos ácidos podem ter sinais na sua boca. Então, ele pode ter sinais de desmineralização dentária em superfícies dentárias. Então, a gente pode desconfiar que esse paciente consome muitos doces, né? Ou também alimentos ácidos, ou, por exemplo, shot de água com limão em jejum, isotônicos, se esse paciente for um atleta, sucos de caixinha, tudo isso pode gerar, deixar sua boca mais ácida e promover a desmineralização dentária. Mas além dessa ingestão alimentar, algumas questões patológicas podem também promover desmineralização dentária. Entre elas, o refluxo gastroesofágico. O que é o refluxo? É o conteúdo do estômago que volta espontaneamente para o esôfago e pode chegar até a cavidade oral. Mas como esse conteúdo, gente, é extremamente ácido, com pH girando em torno de 1,5, 1, ele pode promover desmineralização na cavidade oral, né? Que pode promover desmineralização principalmente em dentes posteriores, certo? Além do mais, ele pode provocar mais aftas, principalmente na região de palato mole, borda de língua e também saburra lingual. Então, quando a gente olha isso, a gente suspeita. A gente pergunta, esse paciente tem refluxo, será? Outra questão, gente, são pessoas que sofrem de bulimia. Bulimia é relacionado com transtorno de aparência, né? Que a pessoa se acha gorda e normalmente tem episódios de compulsão alimentar seguidos de vômitos provocados. Como esses vômitos são frequentes, esse paciente pode ter desmineralização na região posterior dos dentes da frente. Então, os dentes da frente podem ficar desmineralizados porque aquele vômito provocado vem com força e bate nesses dentes, provocando a desmineralização nessa região, né? Outras questões que não são patológicas, mas que podem promover desmineralização dentária são que mulheres gestantes. As mulheres gestantes elas podem ter mais náuseas e também podem vomitar com mais frequência. Além do mais, as mulheres gestantes elas comem mais e também dormem mais. Isso pode fazer com que elas consumam muitos alimentos ácidos e também durmam sem fazer higiene oral, provocando algumas alterações na cavidade oral, tá certo? Outra questão, gente, relacionada também à gravidez, mas que não é a desmineralização dentária, são os sangramentos gengivais. A mulher grávida, por conta de alterações hormonais, né, ela, para nutrir o útero, a progesterona faz uma vasodilatação. Por quê? Porque o bebê precisa de mais sangue, mais nutrientes. Então, a progesterona aumenta o calibre dos vasos sanguíneos, isso aumenta também na cavidade oral. Então, as gengivas dessa paciente podem sangrar mais. E essa paciente também pode ter uma lesão que a gente chama de granuloma piogênico ou granuloma gravídico, que é o quê? É uma lesão provocada na gengiva, principalmente, que é uma lesão bem sangrante, que foi justamente relacionada com os hormônios e com essa vasodilatação que a progesterona causa. Então, isso a gente olhando na boca da paciente, a gente pode suspeitar. Você está grávida, ou sangramentos espontâneos, que você não vê uma causa aparente, como por exemplo biofilme bacteriano, você pensa, você está ovulando, você está menstruada. Então essas alterações podem nos dizer alguma coisa também. Outra questão, gente, que a sua boca pode falar sobre sua saúde é a anemia. A anemia inicialmente pode deixar as mucosas mais pálidas. Por quê? A anemia é uma diminuição decorrente de questões nutricionais de células sanguíneas, como a hemácia, e uma porção dessa hemácia que é a hemoglobina. Como há essa diminuição, há uma, digamos, o sangue fica menos vermelho, porque essas hemácias são vermelhas. Então as mucosas, né, as extremidades do corpo podem ficar mais opacas. Então a gente vê o tempo de enchimento capilar diminuído, né, as mãos mais pálidas, a esclera dos olhos, lábios, gengivas e face mais pálidos. Mas se essa anemia for uma anemia mais grave, digamos com hemoglobina muito baixa, em torno de 5, esse paciente pode ter uma mucosa mais arroxeada, mais escurecida, porque aí já é uma mucosa de hipóxia. O que é hipóxia? É uma diminuição da oxigenação. Se tem menos hemácia, menos hemoglobina, que são as células que transportam oxigênio para todo o corpo, a, a parte central, né, as partes nobres, vão ficar privilegiadas por essa baixa de oxigênio. Então, elas são oxigenadas com mais frequência. Já as extremidades, como boca e pé, ficam menos oxigenadas.
Então, o paciente pode ter mais coceira, pele ressecada nas pernas, né, no pé. E na boca, ele pode ficar com a mucosa mais arroxeada, uma diminuição na salivação e também uma mucosa mais atrófica. A mucosa é a pele da boca. Então, a pele pode ficar mais atrófica, então a pele da boca pode ficar com menos proteção, menos camada de queratina. Esse paciente pode ter mais ardência na boca. A mucosa desse paciente, ele pode ter uma língua lisa, brilhante, careca, que é um aspecto também dessa atrofia da mucosa, que por conta da baixa de nutrição, né, da baixa de sangue, também da baixa de saliva, porque há uma diminuição da atividade metabólica por conta dessa diminuição da oxigenação, entre outras coisas. Então, esse pode ser um sinal de anemia. Algumas infecções virais, como por exemplo pelo vírus HIV, podem manifestar sinais na boca, como por exemplo candidíase de repetição. Uma candidíase de repetição pode ser sinal de uma baixa imunidade. Então a gente sabe que o vírus HIV, quando ele entra no corpo humano, ele tem um tropismo, ou seja, uma afinidade pelos receptores que tem nas células chamadas linfócitos TCD4, que são células responsáveis pela nossa imunidade inata, pelo reconhecimento de antígenos, entre outras coisas. Imunidade inata é uma imunidade contra tudo e contra todos, ou seja, uma imunidade que não é específica. Sendo assim, se ela está em baixa, né, se há uma baixa de linfócitos TCD4, porque o vírus HIV ele entra nessa célula, escraviza ela, utiliza o DNA dela e depois mata ela, ou seja, tem menos linfócitos TCD4, tem menos imunidade inata. Então esse paciente pode sofrer mais infecções oportunistas, como infecção pela candidíase. Então esse paciente pode ter mais candidíase oral. Pode ter também manifestação que a gente chama de leucoplasia pilosa, que é uma lesão branca nas bordas da língua, bilateralmente, que elas podem estar relacionadas com o vírus HIV ou também com o vírus Epstein-Barr, que é o vírus da doença do beijo, da mononucleose. E essa lesão pode ser um sinal patognomônico desse paciente, que esse paciente possa estar entrando em AIDS em breve. Outros sinais de HIV e AIDS na boca são púrpuras, são sangramentos espontâneos em extremidades. Então, as plaquetas, elas também exercem uma reação imunológica. As plaquetas são células que fazem o sangue coagular, fragmentos de células, né? Quando há o HIV, essa reação imunológica pode provocar coagulações periféricas, principalmente em lábios, né? E também em gengivas, que é o que a gente chama de púrpuras trombocitopênicas, idiopáticas, que a gente não sabe a causa ainda. Mas também pode provocar lesões que são câncer de vaso sanguíneo, que a gente chama de angiosarcoma, que é o sarcoma de Kaposi, que é uma lesão fortemente relacionada com HIV. Então, você observa essas lesões na cavidade oral, você também pode pensar em HIV, certo? Diabetes. A gente também pode perceber diabetes através da cavidade oral. Então, um dos principais sinais de diabetes é o odor de maçã podre. Esse paciente tem um mau hálito, uma halitose semelhante à maçã podre. Por quê? Porque o diabético, quando ele não sabe que tem diabetes ainda, ou quando ele está descompensado, o que é que acontece? A insulina, né, que é o que está em baixa no diabético, ou está insuficiente, ou não é produzida, essa insulina é uma espécie de chave que abre a célula para que o açúcar entre, né, a glicose entre, e a célula produz energia e desempenha suas funções. Então, como existe baixa de insulina, ou resistência à insulina, ou não é produzida insulina, esse açúcar fica circulando nos vasos sanguíneos e não entra nas células. Então, o que é que as células mandam mensagem para o cérebro? Que estão precisando de energia. E o cérebro começa a quebrar os depósitos de energia do nosso corpo, que são glicogênio, né, e gordura. Porém, mesmo quebrando esses depósitos de energia, eles não entram na célula porque a insulina é insuficiente, ou está em baixa, ou não é produzida. Então, acumula ainda mais açúcar na corrente sanguínea, né? E também, mesmo manda mensagem para o paciente comer mais, porque acha que o paciente precisa de mais energia. Só que nada disso é aproveitado. Então, esse paciente perde mais peso, pode ter mais sede, que é o que a gente chama de polidipsia, porque tem muita concentração de açúcar na corrente sanguínea e ele precisa de água para equilibrar isso. E também ele perde muita urina, poliúria, porque ele quer controlar esse tanto de açúcar na corrente sanguínea. E assim também perde água, por isso que dá mais sede. Dá mais fome, porque mesmo que ele se alimentou, as células não têm energia. Então ele acha que ele precisa comer mais. Pode dar mais formiga no vaso sanitário, porque se ele está eliminando glicose pela urina, a formiga gosta de glicose, certo? E também esse emagrecimento de cerca de 10% do peso em um curto período de tempo pode ser um sinal de diabetes. Toda essa quebra, né, de reservas do nosso corpo pode gerar odor semelhante a corpos cetônicos, que é um odor semelhante a maçã podre. Por isso que esse odor de maçã podre pode ser um sinal de diabetes. Além do mais, se você for coletar, fazer uma análise da saliva desse paciente, você vai ver uma maior concentração de glicose nessa saliva, o que pode deixar esse paciente mais suscetível à cárie, né, a boca mais ácida e alteração do pH da sua boca, tá certo? Outra questão, gente, que pode também estar relacionado com questões sistêmicas,
são xerostomia ou hipossalivação. Então, esse paciente tem a boca mais seca. Isso pode ser efeito colateral de medicamentos. Sobretudo medicamentos como antidepressivos, né, ansiolíticos, mas também medicamentos para asma, que são, por exemplo, beta-agonistas adrenérgicos. Então, esses medicamentos para asma, eles fazem uma vasodilatação nos pulmões. Mas, como o nosso corpo é um circuito fechado, todo medicamento, como age em um lugar, ele age de forma contrária em outro. Então, ele expande os pulmões, mas diminui salivação. Então, esse paciente pode ter boca mais seca. Além do mais, esse paciente, mesmo que ele não tenha boca seca propriamente dito, né, uma hipossalivação, uma diminuição da salivação, ele pode ter o que nós chamamos de xerostomia, que é uma alteração da composição salivar que deixa esse paciente com a sensação de boca seca. Então, isso pode ser relacionado com alguns medicamentos como antihipertensivos, como captopril e enalapril, né? Então, esse paciente pode ficar com gosto metálico na boca. E também pode ser denúncia de algumas alterações metabólicas no seu corpo. Por exemplo, disfunções renais. Quando o paciente tem disfunção renal, ele pode ter um acúmulo de ureia na corrente sanguínea e inclusive na saliva. Então esse paciente pode ter um odor semelhante à urina, um mau hálito de urina, pode ter lesões aftas na boca, que nós chamamos de estomatite urêmica, que são bem raras, mas pode acontecer em um paciente renal crônico descompensado. E também pode ter uma alteração na composição da saliva, deixando esse paciente com a xerostomia, uma sensação de boca seca, uma saliva mais espessa, menos fluida. Além do mais, pacientes com doenças hepáticas também, que são doenças no fígado. Ele pode ter uma alteração na composição da albumina, tanto no sangue quanto na saliva, e isso pode provocar essa xerostomia, essa sensação de boca seca, essa alteração na composição da saliva também. Além do mais, gente, o palato amarelado, freio da língua amarelado. O que é que isso pode nos estar nos denunciando? Algumas alterações no fígado, né, no baço, na vesícula biliar, podem deixar partes do nosso corpo mais amareladas, que são pelos depósitos de bilirrubina. Né? Então, essas partes podem ser pele, né, unhas, esclera dos olhos, freio lingual inferior. Então, freio embaixo da língua é o primeiro lugar que pode aparecer mais amarelado, inclusive também o palato, que é o céu da boca. Então, isso pode denunciar ao depósito de bilirrubina, e a gente pode lançar mão de exames como TGO e TGP, que são exames da função hepática, gama-GT, né? Fosfatase alcalina, para saber se tem alguma alteração hepática nesse paciente e encaminhar ele para os devidos tratamentos. Obviamente também, palato amarelado, céu da boca amarelado, pode ser um sinal de ganho de peso, de gordura também, e que esse paciente pode estar roncando à noite. Então a gente pode manejar e sugerir que esse paciente perca peso, tá certo, gente? Essas alterações, gente, como são causadas por hábitos e por alterações sistêmicas do seu corpo, essas alterações sistêmicas, esses hábitos, à medida que eles forem adaptados ou removidos, você consegue equilibrar, né, ou gerenciar essas alterações na boca. Obviamente, com a ajuda de um cirurgião dentista especialista em estomatologia, porque algumas dessas alterações podem ser bastante incômodas, gerar dor e gerar consequências. Então, o dentista especialista em estomatologia gerencia essas alterações e atua em conjunto com outros profissionais da saúde, por exemplo, um gastroenterologista no caso de refluxo, né, um nefrologista no caso de alterações renais, para que você possa manejar esse paciente e dar ele qualidade de vida e restabelecer sua saúde, tá certo? Eu espero que eu tenha dado alguma ideia para vocês, mas é uma infinidade de lesões que podem acontecer na boca decorrente de manifestações orais, e nós que somos estomatologistas, né, que temos um conhecimento aprofundado de todas as estruturas da boca e de todas as alterações que podem acontecer na boca, podemos ajudar vocês. Então, se você perceber isso, marque a consulta com o estomatologista, que ele pode lhe ajudar, certo? E nada de sofrer por antecipação, nem de ficar com ansiedade, tá certo, gente? Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no meu canal para não perder mais nenhum próximo, né? Curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante e interessante, que mais pessoas têm que saber sobre isso. Eu também estou em outras redes sociais, certo? TikTok, Instagram, Facebook e também no YouTube, que é a minha preferida. Aqui embaixo, gente, na descrição vai ter o meu WhatsApp de consultas, para quem precisa de consulta ou qualquer informação. Qualquer coisa, deixe nos comentários. E até a próxima, gente.